Você sabia que existe um relato na Bíblia sobre um homem possuído por milhares de demônios que vivia entre cadáveres, quebrava correntes de ferro com as mãos nuas e aterrorizava uma cidade inteira? E que quando Jesus o libertou, algo tão bizarro aconteceu que 2.000 animais morreram em questão de segundos? Fique até o final, porque vou revelar um detalhe chocante dessa história que praticamente ninguém percebe e que vai mudar completamente tudo o que você pensa sobre possessão demoníaca. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos desvendar cada segredo por trás da história do endemoniado de Gadara, uma das passagens mais intensas e perturbadoras de toda a Bíblia. Eu garanto que nos próximos minutos você vai descobrir detalhes dessa narrativa que vão te deixar absolutamente impressionado. Antes de mergulharmos na história, precisamos entender o contexto. Gadara ficava na região da Decápolis, um território predominantemente gentio, ou seja, não judeu. Para os judeus da época, atravessar o Mar da Galileia e entrar nessa região já era algo extremamente incomum. Era considerado território impuro, pagão, onde as leis judaicas não eram seguidas. As pessoas criavam porcos ali, um animal considerado abominável para os judeus. Então, quando Jesus decidiu atravessar o mar, especificamente para ir até lá, ele estava fazendo uma declaração poderosa. A história do endemoniado de Gadara começa com Jesus atravessando fronteiras que ninguém ousava cruzar. Assim que Jesus pisou em terra firme, ele foi imediatamente confrontado por uma figura absolutamente aterrorizante. Um homem completamente nu, coberto de feridas e cicatrizes, saiu correndo dos sepulcros em direção a ele. Os discípulos devem ter ficado paralisados de medo. Mas aqui está o detalhe crucial. Esse homem não escolheu viver dessa forma. A Bíblia deixa claro que ele era mantido preso, acorrentado pela comunidade. Eles tentaram de tudo para controlá-lo. Correntes nos pés, algemas nos pulsos, até mesmo celas foram tentadas. Mas nada funcionava. Ele quebrava tudo com uma força sobrenatural. O endemoniado de Gadara tinha força sobre-humana que desafiava qualquer tentativa de contenção. Mas espere, porque o próximo elemento é ainda mais perturbador. Esse homem vivia especificamente nos túmulos, entre os mortos. Não era apenas que ele não tinha casa. Ele era atraído para os lugares de morte. Ele se cortava com pedras afiadas constantemente, dia e noite. Gritava pelos montes e vales numa agonia interminável. Os demônios o colocaram no lugar dos mortos porque queriam destruí-lo completamente. Aquele homem não tinha mais nome na comunidade. Ninguém se lembrava de quem ele tinha sido antes. Ele era apenas o endemoniado que todos evitavam. As pessoas tinham que fazer desvios enormes nos caminhos para não passar perto dos sepulcros. Mas mesmo nesse estado deplorável, Deus não se esqueceu dele. Jesus cruzou um mar inteiro especificamente para encontrá-lo. O que aconteceu a seguir vai fazer você entender a dimensão real dessa batalha espiritual. Quando Jesus se aproximou, o homem correu e se prostrou diante dele. Mas não foi uma decisão consciente. Os demônios dentro dele reconheceram instantaneamente a presença de Jesus e foram forçados a se curvar. E então eles gritaram: "O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" Os demônios fizeram uma confissão teológica perfeita. Eles reconheceram sua divindade e admitiram que ele tinha total autoridade sobre eles. Eles sabiam quem Jesus era melhor do que muitos fariseus da época e estavam apavorados. Os relatos bíblicos sobre possessão demoníaca em Gadara nos mostram que nenhuma situação está além do alcance de Deus. Mas espere, o próximo detalhe vai te deixar sem palavras. Jesus fez uma pergunta: "Qual é o teu nome?" E a resposta foi aterrorizante: "Legião é o meu nome, porque somos muitos."
Uma legião romana tinha entre 3.000 e 6.000 soldados. Estamos falando de centenas, possivelmente milhares de demônios dentro de um único homem. Não era uma voz em sua cabeça. Eram milhares de vozes, milhares de presenças malignas brigando pelo controle daquele corpo. Esse homem não tinha um segundo de paz há anos, talvez décadas. Agora entenda por que ele se cortava com pedras. Era uma tentativa desesperada de sentir algo, de ter algum controle sobre o próprio corpo. O milagre de Jesus curando o endemoniado de Gadara não foi apenas expulsar um demônio. Foi libertar um homem de um exército inteiro de trevas. O que aconteceu a seguir é de arrepiar. Os demônios começaram a suplicar a Jesus. Eles imploraram que não os mandasse para o abismo, mas então fizeram um pedido bizarro. Pediram permissão para entrar numa grande manada de porcos que pastava ali perto. Jesus deu permissão com uma única palavra. E num instante, todos aqueles milhares de demônios saíram do homem e entraram nos porcos. A Bíblia diz que eram cerca de 2.000 porcos. De repente, todos eles enlouqueceram ao mesmo tempo. 2.000 animais grandes começando a correr descontroladamente, colidindo uns com os outros, grunhindo em pânico absoluto. E então, todos eles se precipitaram monte abaixo, diretamente para o mar, onde se afogaram. Todos. 2.000 animais morreram em questão de minutos. Por que os demônios preferiram entrar em porcos? Porque demônios precisam de corpos para se manifestar fisicamente. E por que os porcos se afogaram? Porque a natureza demoníaca é destrutiva. Eles não conseguem habitar nada sem destruir. Mas espere, porque o próximo elemento revela algo profundo sobre o verdadeiro valor das coisas. Quando as pessoas da cidade vieram ver o que tinha acontecido, encontraram uma cena impressionante. O homem que durante anos aterrorizou a região estava sentado calmamente aos pés de Jesus. Ele estava vestido, estava em perfeito juízo, estava conversando normalmente. A transformação era tão radical que as pessoas mal reconheceram que era a mesma pessoa. Mas a multidão não celebrou. A Bíblia diz que eles ficaram tomados de grande temor. E então fizeram algo impensável. Pediram que Jesus saísse daquela região imediatamente. Por quê? Por causa dos porcos. 2.000 porcos mortos representavam uma fortuna perdida. As pessoas decidiram que preferiam seus porcos ao poder transformador de Jesus. Isso nos revela algo devastador. Muitas vezes valorizamos mais nossos bens materiais do que a restauração de vidas humanas. E agora chegamos ao detalhe mais chocante de todos. Quando Jesus estava entrando no barco para partir, o homem que havia sido libertado correu até ele e com lágrimas nos olhos ele implorou: "Deixa-me ir contigo." Ele queria seguir Jesus como discípulo, mas Jesus disse não. Ele disse: "Vai para a tua casa e anuncia tudo o que o Senhor te fez." Voltar para casa? Para as pessoas que o acorrentaram? Para a comunidade que o abandonou? Mas aqui está a beleza dessa ordem. Jesus estava dando a ele a missão mais importante. Enquanto os habitantes de Gadara rejeitaram Jesus, aquele único homem transformado se tornou a prova viva do poder de Deus. Ele se tornou o primeiro missionário de Jesus em território gentil. Agora entenda o que isso significa. Jesus cruzou o mar, enfrentou uma tempestade violenta, confrontou milhares de demônios, causou a morte de 2.000 porcos, foi rejeitado por toda uma cidade e então voltou. Ele fez toda essa jornada para salvar um único homem que ninguém mais queria. Você nunca é insignificante demais para Deus. Jesus atravessaria qualquer mar para te alcançar. Então me diz, qual foi o detalhe mais impactante dessa história para você? Foi descobrir que eram milhares de demônios? Foi a cena dos 2.000 porcos se afogando? Foi a rejeição das pessoas? Ou foi entender que Jesus fez essa jornada toda por um único homem?
Deixe seu comentário porque eu quero saber o que mais te marcou. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa saber que não existe situação impossível para Deus. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua vida poderosamente.